Alô, alô, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Treehouse Podcast. Eu sou seu host, Emanuel. Eu tô aqui com uma galera inteira. Temos o co-host, o host, temos o Zanini, Massarani e Ian, convidados que já vieram para cá, para o nosso podcast, com seus capítulos individuais, com exceção do Zanini, que teve com o Bruno Freitas. São pessoas extremamente inteligentes e o que melhor do que pessoas inteligentes para discutir um assunto muito sério. É questão de vida ou morte, seria jogos. Algo que é muito pulsante na comunidade artística. Porque, afinal de contas, o que acontece, né? A gente está, a maior parte do tempo, desenhando, talvez, ou então fazendo o nosso trabalho, que pode ser design gráfico, pode ser fazer um 3Dzinho massa. Quando nós paramos, ao invés de fazer uma atividade física, que é recomendado, ou então ao invés de dar um rolê por aí, a gente prefere ficar em casa mesmo, ficar no próprio computador e ficar jogando. Provavelmente muitos de vocês tiveram essa mesma experiência e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco, né? Sobre alguns pontos negativos, alguns pontos positivos e como que a gente pode utilizar a arte, ou melhor, como que a gente pode utilizar os jogos para influenciar nossas artes e tomar decisões melhores. E a primeira pergunta que eu quero falar, quero começar aqui, por que jogos? Eu sei que é uma pergunta meio, entre aspas, ignorante, mas o que motivou vocês parar de trabalhar, parar de estudar, para falar, pô, vou jogar um joguinho? Então eu quero começar direcionando a pergunta mais pro Zanini. Zanini, como que você começou jogando e por quê? Cara, sei lá, eu comecei jogar videogame quando era tipo muito novo mesmo, tá? Devia ter os meus 6, 7 anos de idade, talvez um pouquinho antes, né? Que eu assisti o meu irmão jogar Super Nintendo em casa, só que por algum motivo eu tinha tipo, medo e receio de jogar. Mas aí eu lembro até hoje, eu acho que o primeiro jogo que eu joguei, eu nem lembro. Atualmente eu não sei dizer se ele é bom ou ruim, né? Porque eu era criança, então não sei dizer também. Nunca tinha jogado nada antes, então parâmetro 0, 0. A primeira coisa que eu joguei foi um jogo do Tasmania. Eu não lembro qual é o nome exato, mas de Super Nintendo. Vai correndo assim pra frente. E você tem que comer uns passarinhos, uns kiwis que estão correndo assim na fase. E eu joguei por alguns minutos e aí eu não sei porquê, tipo, sei lá, era uma parada meio nova, eu só, receoso, parei, desliguei, e, sabe, e eu fui indo aos pouquinhos, assim, depois de um tempo eu peguei pra jogar de novo, acho que era aí já era Street Fighter 2, saca, naquela época e tudo. Hoje em dia, cara, penso assim, quando eu quero parar pra jogar, é mais, muitas vezes é ter uma atividade pra passar com os amigos, assim, pra relaxar e pra até fazer algo que não necessariamente, o que tire um pouco a minha cabeça do desenho. Não porque desenhar seja ruim ou que me traga algum sentimento ruim, mas literalmente porque, sei lá, pelo menos pra mim, se eu passo muita parte do meu dia já trabalhando, já desenhando, eu quero fazer qualquer coisa que não tenha a ver com isso, sabe? Pra fazer outra coisa qualquer. Então, normalmente jogar hoje em dia tornou muito mais uma experiência social do que qualquer coisa. Eu não tenho jogado nada single player, só mesmo player com as pessoas, assim, porque eu acho que é a maneira mais divertida, assim. Eu quero mais divertir de algum modo nesse sentido, sabe? É interessante você mencionar nesse do social, porque tem algumas vezes que eu entro no Discord, eu vejo todos vocês juntos, né? Principalmente Ian, Massarani, Zanini e Rose, quem tá aqui. E eu falo, pô, a galera deve estar mandando ver desenhando, né? E aí eu entro lá, tá todo mundo jogando CS. Eu falo, porra! Que merda, cara. Nossa. É bem maneiro esse do social. Agora, só uma pergunta só para completar. O Ian e Massarani, vocês também tiveram essa experiência já desde cedo, que 7 anos é bem leve. Sim, jogo é um problema na minha vida, tipo, sem sombra de dúvidas, cara. Desde criança eu tinha muita vontade de chegar em casa e ignorar quaisquer tarefas que eram cobradas de mim pelos meus pais. Eu queria jogar e eu fazia de tudo pra alcançar, sabe? Aquele momento de jogar, mesmo que seja fazendo as coxas, as coisas, ou às vezes não fazendo. Então, tipo, muito arrependimento nesse sentido. Apesar disso, o jogo me trouxe coisa muito boa, por exemplo, a paixão por buscar desenho como uma forma de trabalho, eu acho que veio muito do jogo também. Se não fosse jogo, eu não olharia as ilustrações e pensaria, pô, isso foi feito por alguém e tal. Porque quando a gente pensa em desenho sozinho, standalone, assim, parece que você vai trabalhar com tatu ou com quadrinhos. Publicidade também. Com charge de jornal ou publicidade. Fazer revista. E aí, cara, não dá muita vontade, né? Porque geralmente
realmente o jogo ele tem um appeal muito mais, como é que eu posso falar? Pode ser uma atração, né? Eu acho. A atração que vem do jogo é uma coisa que é aquele efeito uau, sabe? Você olha e você sente vontade de ser aquilo, ou você queria viver naquele mundo, sabe? Porque pra te vender alguma coisa, o artista, o concept artist, ele quer gerar esse appeal de o efeito uau, né? Algo sublime, algo bonito, que não existe, né? Algo fantasioso. O jogo dá muito mais vontade de trabalhar. Ninguém começa estudando arte, olhando pro Sargent e falando, cara, eu quero desenhar que nem ele. A gente olha pro nosso jogo favorito e fala, daqui é maneiro, eu quero desenhar esse cara. Não sei, eu não duvido muito, não, que, tipo, tenha realmente gente que realmente admire arte e queira ir atrás disso puramente pela arte, mas eu acho que no nosso contexto, assim, né, que são, tipo, geração bem próxima em termos de idade, né, todo mundo entre, sei lá, os 20 e tantos anos, então a gente meio que cresceu numa era que isso tava bem em alta, né? E ainda tá, agora acho mais que nunca, né? Então acho que a tendência é continuar isso. Mas, tipo, a gente cresceu numa era que era favorável, eu acho. Então acho que eu também, né? Tipo, o fato de eu desenhar hoje é completamente reflexo da minha vontade de trabalhar com jogos, sabe? Tipo, na faculdade eu tinha entrado com o objetivo, obviamente, de trabalhar com jogos. Só que, sei lá, a questão de game design não me atraiu tanto quanto eu achei que ia atrair. Pelo menos no contexto ali da faculdade que eu tava. Eu meio que descobri o desenho como uma forma alternativa, né? Concept art e tudo mais. Então acho que veio disso, né? Minha vontade de desenhar. Sim, é até uma experiência comum que as pessoas têm, é isso, né? É de confundir jogar um jogo com criar um jogo. É totalmente diferente, cara. Não tem como, não. Cara, esse é o placebo master, né? Eu já passei por isso também, de ter, sei lá, 18 anos, jogando umas 6 horas por dia, assim, trabalhando com a arte. Só 6? Oi? Só 6? Cara, joga mais que 6. Então, a gente tava falando isso agora há pouco, na verdade, né? De quantidade de hora que talvez seja visto, talvez seja aceitável, né? Eu tô com o Ian nesse sentido, porque eu certamente, nos meus 15 anos, até, sei lá, até os 20, né? Muito mais tarde do que vocês, até 21, me desliguei completamente sobre a vida, porque eu tava em casa jogando 24 horas por dia, né? Não literalmente 24 horas, mas batia umas 8, 9 horas. Era absurdo. E certamente eu fico com muito medo até de fazer um assunto sobre benefícios para jogos que, nesse sentido, eu tô mais no caso do Ian, que é... Mas, tipo, isso mudou também, né? Pra você, eu espero. Ah, não, com certeza. Com certeza. O hábito, ele... Eu não sei se no caso do Ian, até uma pergunta pra você, Ian, esse hábito que você tinha de jogar, apesar de você ter suprido ele, você percebe que ele tá lá na sua portinha, batendo na porta? Sim, ou você cara. não tem? É complicado, porque parece que, tipo, dependendo do teu perfil de criação, tem coisas que são muito mais suscetíveis de virarem um problema, sabe? No meu caso, eu já ouvi isso de muita gente. Cara, jogar é necessário, sabe? Você se divertir um pouco Só que é muito fácil eu morda uma bait criada por mim mesmo, assim, de acreditar que o que eu tô fazendo é bom, então, independente do que seja, porque eu ouvi isso dessa pessoa, sabe? Então, se eu tô jogando antes de trabalhar... Não, jogar um pouco é bom. Se eu tô, sei lá, se eu trabalhei mal porque eu tava com ansiedade pra terminar logo e jogar em seguida. Não, é normal, tá tudo bem. Então, o problema é esse, sabe? Hoje eu consigo lidar porque eu sou capaz de identificar isso, mas na época eu não era. Uns anos atrás, é uma engenharia que acontece na tua própria cabeça, assim, pra te fazer ser mais permissivo consigo mesmo. Pra que tu não receba punição de alguma maneira, sabe? É tipo tu convencer teus pais de que tu não tá fazendo uma coisa errada, só que dado um certo momento, a responsabilidade passa a ser sua. E se você não teve uma criação onde hábitos, onde princípios, às vezes, tenham tido um espaço considerável, que tenha permeado às vezes a tua moral, né, o teu jeito de viver direito, assim, isso fica muito mais difícil quando tu vira adulto. É uma coisa que você precisa buscar mudar, senão não vem mais, assim. Passou a época que isso acontecia por osmose, então eu tenho que ficar muito atento. Mas assim, é bem mais de boa hoje, até porque tem muita responsabilidade, muito trabalho, então não dá pra ficar jogando muito, mas eu consigo sentir quando tá cutucando, sabe? Eu tô jogando um joguinho dopaminadão, assim, e pô, não tô com vontade de desenhar mais. Tá acontecendo? Tá. Só antes do Zanini falar, eu só quero acrescentar uma coisa,
porque eu sinto exatamente essa mesma coisa. E muitas vezes eu tomo uma maneira mais radical, que é, eu vou excluir todos os jogos, eu vou tirar tudo do meu computador, porque eu sei que eu não consigo resistir àquela tentação. Eu não consigo jogar meia hora. Eu não consigo jogar 1 hora. Se eu for começar a jogar, cara, vai ser que nem o que vocês viram até. Zerar Monster Hunter em 2 dias. O negócio... Então, eu sabendo disso, eu corto, porque eu não sei se existe uma maneira melhor de lidar com essa situação. E até você pode falar um pouco sobre isso, Zani, porque eu ainda não encontrei. Isso até a gente conversou, né, no podcast que eu tava com o Bruno, porque, falei, né, você deletar jogo do teu computador é puro placebo também. Você vai estar se enganando, porque você não vai passar a sua carreira inteira de trabalho sem jogo nenhum no teu computador à tua disposição. Você em algum momento vai ter alguma coisa, vai instalar alguma coisa ali. Então você vai estar, tirando aquilo no seu momento, mas você não vai estar treinando você mesmo a se policiar e a criar maturidade de aprender a separar as coisas, sabe? Aprender e entender você mesmo a quando é justo fazer isso. Porque isso tudo funciona em virtude de autorreflexão, né? Você vai entendendo, você vai compreendendo, você vai vendo como que você funciona. Né? E aí, tudo bem, você pode dizer que por agora, não, mas se eu pegar pra jogar, eu vou jogar, sei lá, quantas horas. Tá, mas aí você também tá sendo um pouco fraco de espírito, sabe? Porque se você acha que você tá gastando pouco tempo, tem que parar e voltar para fazer suas atividades. Tem que ser ter um pouco mais de disciplina nesse sentido. Saca? Porque se você deletar os jogos, em algum momento você vai instalar de novo, e quando você instalar de novo, você não vai conseguir, você não vai ter aprendido a lidar com os dois em conjunto, com o trabalho e o lazer juntos. Então você vai acabar caindo nos hábitos antigos. Você não está lidando e aprendendo a lidar aos poucos com a coisa. Você não está construindo uma maneira saudável de lidar com isso. Você está fugindo de um problema que em algum momento vai voltar. E sempre volta. Vai voltar. Saca? Porque você não, e quando voltar, você não vai saber lidar porque você não exercitou lidar com isso. Saca? Então, eu acho que pra mim, pelo menos, eu fiz as coisas nesse sentido. Saca? Sei lá. Pra mim, assim, tem muita coisa que hoje em dia, muita coisa de jogar, assim, que eu vejo literalmente como um passatempo. Eu enjoo muito rápido. Eu pego pra jogar. Eu tenho jogado Animal Crossing todo dia. Todo dia eu acordo, jogo com o Animal Crossing. Tudo bem que Animal Crossing ele é um jogo que ele te dá um número muito limitado de tarefas que você consegue fazer por dia, né? Então não tem muito como você gastar. Até tem, se você se esforçar demais, mas ainda assim, no normal você não consegue gastar, 5, 6 horas do seu dia. Você joga meia hora, 1 hora no máximo e é isso, sabe? Agora... E também tenho jogado outras coisas às vezes, né? Às vezes eu jogo com os Battlegrounds, com os amigos, às vezes eu jogo Valorant também com o pessoal daqui mesmo. Sabe? Só que, sei lá, eu pelo menos eu sinto que eu não consigo passar mais, 5, 6 horas de um dia jogando o mesmo jogo. Também um jogo muito mais rápido do que isso e para. Porque, sei lá, não supre. Ele é uma parada que é muito esporádica, uma sensação muito esporádica. Eu quero passar, quero me divertir um pouco, pronto, acabou. Eu vou fazer outra coisa, às vezes eu não volto nem pra pintar, às vezes eu vou tocar baixo, sabe? Às vezes eu vou aprender a estudar coreano, saca? Vou fazer outra atividade, assim, que vá preencher, que seja algum aprendizado também. Mas tem jogado muito rápido nesse sentido. Isso não seria, de uma certa forma, impor algumas regras para os jogos que a gente vai jogar? Ah, sim, regra você sempre tem que impor. Você também não vai fazer as coisas a Deus dará, né? Você sair aí num bunda lelê louco e vai não ter regra para as paradas, sabe? Você tem que estipular sempre uma regra. Você tem que sempre estipular regras, sempre estipular conceitos. A disciplina está em virtude de você. Exatamente, é em virtude de autorreflexão, de autoanálise, de você cumprir essas regras que você cria. Sabe? Quando você tá. E também de saber ser honesto consigo mesmo, de não se culpar tanto. Quando você está num primeiro momento e você não consegue cumprir aquilo tanto a risco. Tá? Porque é meio óbvio, assim, do mesmo jeito que a gente, quando começou a desenhar, a gente não passava
6 horas por dia desenhando, a gente não conseguia todo dia 6 horas por dia desenhando, você também não tem como virar para você mesmo e querer que você sempre cumpra, no início você sempre consiga cumprir todas as metas que você estipula por dia, sabe? Você vai ter um momento que você vai dar uma fraquejada aqui, vai dar uma fraquejada ali, mas entender que isso é um construto, é uma parada que você caminha aos poucos e depois de um tempo você não vai nem precisar mais se policiar. A sensação de que, eu não quero mais, vou voltar para o que eu faço normalmente, vou fazer outra coisa, vem naturalmente, assim, pelo menos no meu caso, foi assim que as coisas evoluíram, sabe? Eu também sinto que é um pouco mais gradual, assim. No meu caso, eu também era uma dessas pessoas que, sei lá, na época de escola e tal, conseguia passar o dia inteiro jogando Ragnarok ou CS ou coisa do tipo, né? Mas, ultimamente, eu só fisicamente não consigo, sabe? Eu me sinto cansado depois de jogar, sei lá, umas 3, 4 horas no máximo, sabe? Chega um ponto de diminishing returns, assim, você para de ter diversão. Acho que eu tenho um pouco disso com basicamente qualquer coisa, sabe? Eu não conseguiria ficar, sei lá, assistindo filme por 4 horas, ou lendo por 4 horas, ou desenhando por 4 horas seguidas, sabe? Eu consigo passar desse tempo se eu alternar atividades, assim. Então, geralmente eu posso, sei lá, trabalhar por 3, 4 horas, aí eu vou ler por 1 hora, 2, aí eu trabalho mais um pouquinho, depois eu jogo, depois eu termino o trabalho, sabe? Coisa do tipo. Mas eu acho que é legal você pelo menos ter uma ordem de prioridade, assim, nessas atividades secundárias que você tem, sabe? No sentido que você pode tratar meio que jogo como qualquer outra forma de entretenimento, só que com ressalvas também. No sentido de que só alguns tipos de jogos, que a gente tava falando agora há pouco também, vão te proporcionar algum plus, né? Vão te acrescentar algo em termos culturais ou coisa do tipo, né? Você gastar, sei lá, muito tempo jogando um jogo de MOBA, né, um League of Legends, um Dota, ou alguns jogos de tiro, isso não vai te proporcionar nada muito produtivo, eu acho, né? Enquanto que, sei lá, se você passasse 2 horinhas jogando um Death Stranding da vida, que é algo que tem uma narrativa muito bem executada, né, tem esmero nisso, e é feito pra esse propósito, né? É como se você estivesse assistindo realmente um filme, sabe? Então você tira proveito disso, de certa forma. Fora que você não consegue jogar 4.000 horas em um single player, né? Num Death Stranding. A menos, eu acho que é impossível, na realidade. Assim, até dá, mas tem que forçar muito a barra. Tem que ter algo muito específico pra você fazer ali. Sim. Agora, MOBA, por exemplo, é muito comum você achar jogadores que já jogaram 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 horas. É que aquilo te gera uma dopamina muito rápida e efetiva, né? Se você conseguir ganhar. E se você perder, você vai ser meio que o contrário. Vai ser, tipo, você tem que compensar pelo tempo que você perdeu, sabe? É como se fosse basicamente uma sensação de você perder dinheiro, sabe? No cassino. Então você perde, não, tem que voltar ao rank que eu tava antes, algo assim. Tem um nome disso específico, só que eu esqueci agora qual que é. Tem uma coisa que é meio bizarra, assim, que eu percebi. Que, tipo, quando eu era criança, eu gostava muito de jogar pelo ato de explorar e consumir o que o game designer tinha, sabe? Essa curiosidade de ver o que vem depois. E a experiência single player que geralmente vai trazer isso pra gente, né? Só que depois de um certo tempo eu comecei a me envolver muito mais com o jogo competitivo. É muito diferente, cara. O drive do single player, o drive de você explorar uma narrativa, uma mecânica criada só pra você, do que uma criada pra te fazer brigar com outra pessoa, sabe? Competir com outra pessoa. E cara, as dopaminas são diferentes. Ambas são viciantes, mas, cara, a do competitivo, ela pode virar uma bola de toxicidade bizarra. Tipo, porque entra uma coisa... Imagina assim, que a tua vida, ela tem uns parâmetros diários que são meio ruins, sabe? Na sua visão naquele momento. Tem que acordar cedo, tu tem que fazer coisa que você não gosta, você tem que voltar pra casa, você tem que trabalhar. Né? Nessa parte da adolescência, assim, pra virar adulto. Quando tu entra no joguinho, tu meio que vira o dono da tua imagem. Sim. Né? Tu jogar bem, tu fazer uma coisa que é muito... Tu manipula a mecânica do jogo, tu faz uma coisa dopaminante ali, as pessoas falam, te elogiam e tal. E pro contrário, a mesma coisa. Tu joga mal, você vai sentir que o único lugar que tu pode trazer uma imagem que você se identifica mais, né? Que geralmente é uma coisa melhor, dominante, mas que mostra, que sabe fazer algo, sabe? Porque na vida real é difícil de fazer isso. Competente. Que você é competente de alguma maneira, que você consegue se adaptar e tal. Na vida real isso é muito a longo prazo, né? No jogo é a curto prazo. Muito mais fácil. E aí,
se você realmente não consegue separar essas duas coisas, você coloca essa sua imagem do ego no jogo, a gente vê o que acontece em LoLzinho, em Dotinha, né? As pessoas passando mal de raiva, passando rage, ligando o microfone pra xingar, o nego fica legit triste jogando, cara. Sei lá, quando eu percebi isso, cara, tem que separar. Sabe? Você consegue jogar um jogo bem sem colocar teu ego ali. Você consegue ficar de boa sem ter que xingar o amigo, sem ter que ficar falando e tal. Não só em jogo. As pessoas, em geral, têm uma vida que é meio difícil de viver, né? As pessoas estão batalhando. Cara, esse problema de internet, rede social, com certeza tá relacionado com colocar teu ego no jogo. A maioria das pessoas em joguinho assim é tóxica, né? Eu tava tentando aprender a jogar Dota esses dias. A quantidade de gente que dá rage, cara, que liga o microfone pra me xingar. E é daquele jeito, né? Tipo, É essa mesma coisa. o cara vai lá e digita assim, marca o item que tu comprou errado e fala kkkk, filho da puta. Aí eu liguei o microfone e falei, mano, o que você tá ganhando com isso? Por que você só não me fala que eu tenho que comprar, então? O que você quer dizer com isso? É muito estupidez, cara. E isso Cara, vem do maluco. Eu posso falar. Não, eu tenho alguns poréns, né, nas paradas que a gente já estava falando aí um pouco, e algumas experiências também com esse tipo de coisa, né, de toxicidade até, né? Que eu não jogo MOBA, inclusive, porque quando eu era mais novo, a primeira vez que eu joguei, eu jogava com uns amigos assim, eu decidi um dia assim, entrar numa partida qualquer, né? Porque era Dota, mod de Warcraft 3, não existia ranqueado, não existia nada. Era entra, você joga com as pessoas ali qualquer nível de habilidade, é isso aí. E eu entrei pra jogar e eu não conhecia nada. E foi bem por aí, assim, eu não sabia nem o que comprar. Eu perguntei, tipo, aí, gente, eu sou novo aqui, eu nunca joguei e tal, o que eu compro? Ah, chuva de hate, xingamentos, foi tão absurdo que eu só parei e falei, ok, não vale a pena, não tem motivo pra eu continuar aqui se as pessoas não me querem, nem querem tentar me introduzir a esse tipo de jogo, né? E aí eu nunca mais tive motivação de pegar pra jogar de novo. Mas o porém que eu tenho são algumas coisas, por exemplo, sei lá, eu acho que sempre é bom da gente também buscar alguma coisa que venha trazer um raciocínio, né, incentivar o nosso raciocínio lógico, nosso raciocínio até filosófico em diversos aspectos, né, quando a gente joga também. Sabe, como o Massarani falou de Death Stranding, eu acredito que Journey também se inclui nisso. Normalmente jogos que tem uma volta mais narrativa, mas ao mesmo tempo eu acho que vai nisso se tu quiser, sabe? Entendeu? Porque o gasto, a diferença entre gasto de tempo e perda de tempo, eu acho que é muito grande, no sentido de que não necessariamente porque você está jogando um jogo que não tem, que não vai trazer uma questão mais, não vai trazer narrativas ou uma questão mais cultural, você tem que pensar que não vai ser interessante para sua formação ou até mesmo te influenciar de maneira positiva com relação à arte, sabe? Porque eu garanto que tipo, sei lá, acredito que as pessoas daqui que começaram a estudar Splash Art, coisas do gênero, foi muito em virtude de jogava LOL, gostava das artes que via, se interessava por aquilo, ia mais além, desenhava os personagens de lá, se motivava a conhecer esses personagens, ou até a criação de jogos e estudar mais além, sabe? São diferentes interesses que triggeram em você, mas que se você abraçar esses interesses de uma maneira inteligente, vão ser muito positivos. Sabe? Mesmo jogos que você pode virar e dizer, pô, mas não tem nenhuma narrativa, não tem nada por trás a mais, sabe? Mas dependendo de como aquilo te afeta, de como você enxerga as coisas, aquilo pode ser muito positivo. Por exemplo, eu digo que estar aqui conversando com vocês hoje, consigo dizer que é graças ao fato de eu ter jogado BlazBlue. Em diversos aspectos. Eu conheci o Massarani por conta disso. A gente fez faculdade junto. Numa das disciplinas, umas poucas disciplinas que a gente tinha junto no primeiro período, uma das perguntas da professora foi exatamente, o que vocês gostam de jogar? E aí o Massarani falou BlazBlue, ou eu falei, não lembro exatamente. E dali a gente começou a conversar, porque eu nunca conhecia ninguém que jogava aquilo, né? Eu jogava no computador, que não tinha online nem nada. Até a primeira vez que eu enfrentei o Massarani foi uma tristeza, mas isso a gente deixa para outro dia. Mas não só isso, mas eu sinto hoje em dia que eu aprendi muito com coisa de disciplina em virtude de
aprender a jogar fighting game, sabe? Aprender com jogo de luta, começar com BlazBlue, porque foi uma das coisas que abriu. Eu lembro de quando eu comecei a, tipo, praticar combo e entender como as coisas funcionam e procurar essas coisas, foi quando começou alguma coisa, alguma chave na minha cabeça começou a, tipo, me mostrar que realmente, tipo, se eu me esforçar, se eu praticar, eu alcanço, sabe? Que é meio que visível e imediato ali. E eu comecei a carregar isso pra todas as outras coisas. Sabe, você tem um quê competitivo sim, né? Porque é jogo de luta, você praticamente vai jogar contra outra pessoa, mas ele também tem um ponto de que você faz o seu aprendizado, você 90, a não ser que o seu netcode seja muito ruim, você é o culpado dos problemas e dos erros que você comete, mas ao mesmo tempo foi uma das coisas que me fez, tipo, criar disciplina e me ligar de que se eu botar esforço, se eu botar dedicação nas coisas, eu consigo ultrapassar, atravessar obstáculos, sabe, e consigo ficar melhor, e você vai ficando melhor, sabe, porque é muito palpável, é muito visível. Você passar, tipo, meia hora treinando um combo, você começa a conseguir fazer com mais facilidade. Eu acho que veio muito daí. E não é um jogo que tem toda uma narrativa, tem toda uma coisa por trás, e que me ajudou muito, eu creio, ainda, para me formar até enquanto pessoa mesmo, sabe? E trazer virtudes para mim. Eu acho que isso vem muito de como eu enxerguei aquilo, sabe? De como aquilo me afetou positivamente, sabe? Então, sei lá, eu acho que existem muitos poréns, assim, se a gente começar a buscar enxergar como aquilo pode influenciar a gente positivamente, enxergar os pontos positivos daquilo que a gente está fazendo, a gente vai conseguir tirar boas inspirações, não só para desenhar aquilo que a gente está jogando, aqueles personagens que estão ali, mas até para fundamentar certas virtudes, a gente descobrir virtudes na gente que a gente não conhecia antes, sabe? Acho que dá pra fazer um pequeno adendo disso, que, tipo, você jogar jogos no geral, assim, meio que te desenvolve algumas virtudes e competências um pouco mais sutis e coisa que passa um pouco despercebido, sabe? Algumas são um pouco mais óbvias, mais evidentes no sentido de, ok, você tem um reflexo mais apurado, pelo fato de você ter passado a vida toda jogando jogos, ou ter essa questão de problem solving, né, de resolver problemas com mais facilidade e tal. Mas tem outras que são, sei lá, cara, eu, por exemplo, eu aprendi a falar inglês basicamente jogando Pokémon. E eu aprendi computação, o básico, assim, pelo menos, né? Eu não sou lá grande expert de computação, mas só o básico, né? Baixando o mapa custom de CS, tendo que instalar manualmente, né? Que na época não instalava direto, você tinha que pegar os mapas, copiar, colar na pasta lá do CS. Então, tipo, é algo que é banal hoje em dia, mas, tipo, eu aprendi esse tipo de coisa justamente por causa de jogos, sabe? É o famoso menino do computer. Todo mundo acabou virando aqui, né? E, tipo, não é algo que é muito banal, mas é só porque você aprendeu no jeito mão na massa, né? Isso é muito grande quando o teu computador é ruim e você tem que achar jeito de fazer rodar. Cara, com certeza. Concordo demais com isso. Tu fuça todos os comandos possíveis, tu abre regedit. Cara, inclusive nessa época aí do Windows 98, cara, eu sabia o nome de cada componente. Hoje eu não sei nem o nome das peças direito, porque eu não preciso resolver problema, mas quando eu precisava, cara, nossa, sabia tudo, velho. E no clube do hardware lá, perguntava pros nerdão como é que roda dentro no Core 2 Duo. Todo mundo que vai escutar isso vai ficar meio bipolar, né? Porque vocês estão mencionando alguns pontos que são muito bons, tanto positivos quanto negativos. O Ian, ele falou da hierarquia, né? Até que a gente tem quando a gente começa a jogar, né? Quando você joga qualquer jogo hoje em dia, né, a maioria deles, ou você é o protagonista, ou se você joga até um MOBA, por exemplo, você é ou carry, ou supporter. Você tem o seu lugar, você sabe como que você vai progredir, mesmo que você faça uma versão completamente alternativa, né? Que todo mundo te xinga, mas você ainda tem o seu papel ali. E quando você sai do jogo, você é o quê? Joaquim, o que eu faço? Sei lá. Sim, então tem que tirar 7 na escola, tem que tirar 7 na faculdade, é isso? Então, aí tem uma coisa sobre o Zanini, assim, que a gente já conversou bastante sobre o jogo, né? Cara, eu acho que o Zanini é uma pessoa muito virtuosa, cara. E isso torna difícil. Pô, valeu, assim, do nada eu fico até encabulado. Obrigado. Mas eu acho que isso acaba sendo um problema quando, pelo menos quando eu conversei com você sobre isso, assim. Às vezes eu acho que... Sabe quando você tava falando sobre você ser fraco de espírito? Cara, tu já tem isso muito bem, assim. Né? É igual quando a gente fala brincando às vezes na cal, que às vezes a pessoa tá com... Sei lá, a pessoa é mau caráter, que ela sabe que tá errado e ela continua fazendo, mesmo ela compreendendo. E, cara, eu acho que como tu tem essas virtudes, assim, de você ter conseguido resolver isso de alguma maneira, seja por criação ou
pessoas que tu interagiu, assim. Eu acho que às vezes você acaba não vendo que a pessoa pode estar com esse problema de ser mau caráter ou ser fraco de espírito, sabe? Uhum. E, cara, nisso eu consigo, sei lá, ver claramente, assim, momentos que eu tava passando por isso. Que algumas pessoas podem se identificar, que é quando bate o niilismo, cara. De você tá jogando, sei lá, você queria jogar 2 horas de joguinho. Aí você tá na 4ª hora e já passou há muito tempo aquele limite de 2 horas. Tu tá tipo, o que é um peito pra quem tá cagado e continua? Exatamente. Aí bate o niilismo, né? Que é o retorno ao nada. Você literalmente quer só Retorno ao você quer só nada. retornar ao nada. Você, tipo, você se valoriza daquela maneira, né? Que ninguém tá perdendo além de você e você tá naquele estado zero, assim. É um jeito de pensar sobre isso que talvez ajude quem tem esse problema de niilismo na hora de jogar, que é você não criar, mas tentar obter princípios. Esses princípios a gente vai falar sobre, provavelmente, aí. E criar uma blacklist de questionamentos em relação a esses princípios. Por exemplo, O que seria uma black? uma lista que você não... de questionamentos que você não pode se fazer, né? Se questionar é muito importante sempre, isso faz parte da autoanálise, para você identificar problemas, mas também pode ser uma ferramenta de você se... Racionalização. Você vai racionalizar uma justificativa para um problema, né? E como não existem outras pessoas no diálogo, né? Um diálogo sozinho ali, cara, não tem ninguém que vai te falar o contrário. Aí a blacklist vai, por exemplo, ajudar você a perpetuar um hábito de desenhar todo dia quando você acorda. Sabe, você acordar e não jogar pode ser um desafio pra muita gente. Não dar aquela jogadinha que a vida tinha antes de começar, sabe? Mas, cara, isso é meio ruim. Esses dias a gente se pegou racionalizando isso na cal, né? Pô, se a gente acordar e jogar Dota, será que não é melhor? Será que não melhora a disposição? De acordo com as pesquisas, é péssimo você começar o seu dia fazendo um hábito que te gera muita dopamina ou adrenalina. Que aí, comparado com isso, né, acabou o resto do dia. Exatamente, porque apontam que quando você faz uma coisa que requer muita dopamina, é muito difícil você mudar para algo que tem menos que ela. Então, o que você vai fazer é você vai tentar o mesmo nível. Então, provavelmente, se você acorda e começa a jogar, a próxima coisa que tu vai fazer é comer algo muito gorduroso. E a próxima coisa que tu vai fazer é, né, assistir um vídeo no YouTube. Faz total sentido. Então, idealmente, se você conseguir, e que você apontou e é muito importante, se você conseguir, deixa para o final da noite. Deixa para um momento que você sabe que você vai finalizar seu dia. Não precisa ser no final da noite. Às vezes você tira o seu dia, que nem o próprio Zanin falou. Às vezes você fala, cara, hoje eu quero jogar o dia todo. Ou deixa para aquele momento que você fala, ok, não consigo fazer mais nada produtivo. Sim. E aí você pode jogar o dia todo nesses dias, ou então você se reserva, né? É muito difícil, e eu entendo bastante você, Ian, porque eu fico meio encucado. Só de eu escutar eu mesmo falando, você pode jogar o dia todo? Se o meu eu do passado escutasse isso, ele já faria, ela falou que pode jogar o dia todo, então eu vou jogar hoje o dia todo. O eu do passado abre o Dota. Né? Cara, isso faz parte de compreender que você, como ser humano, você quer muito voltar ao estado de repouso, né? Você não quer gastar energia com o que importa, é contra. Sim. Em geral, assim, você quer muito fazer o que não importa, porque é fácil e não gasta energia. Então você vai tentar racionalizar justificativas para fazer isso, né? Por isso que é bom tentar achar esses princípios, que podem ser vários, né? Um desses pode ser o hábito de acordar cedo, que é quase que um princípio militar, né? De você ter horário para as coisas, ter essa pontualidade. E quando você é adolescente, você olha para isso e pensa o quê? Pra quê, né? Qual é o sentido? Completamente desperdício de tempo. E, cara, quando você vira adulto, assim, quando você começa a ter responsabilidade, percebe a falta desses princípios te estourando, assim, de tudo quanto é maneira, né? Quando você adquire algo que exija pontualidade, que exija comprometimento de verdade, se você não tiver esses princípios, assim, sempre você vai acabar passando mal e concluindo uma coisa terrível na tua cabeça, sabe? Uhum. Cara, isso meio que vai pra várias áreas também, tipo, se você não tinha esses princípios, você pode, sei lá, você passa o dia inteiro e vê que você esquece de comer. Pessoal, um exemplo de algo que tá mudando minha vida real, assim, sei lá, ter uma namorada, assim,
faz com que você tenha que ter hábitos de alguma maneira. Porque se você dormir 5 da manhã, você vai acordar 2 da tarde. Você não estraga só o seu dia, né? Você estraga o... Você estraga a outra pessoa também, porque mostra que você não importa. Então, um dos jeitos de você desenvolver esses princípios é que a responsabilidade venha de fora de ti. Né? Que você se comprometa com... Às vezes pode ser um comprometimento com admiração a alguém, né? Você conversar com alguém que tu admira, perguntar umas dicas e tal. Naquele momento, você vai querer cumprir com o que foi lhe proposto, assim, por essa pessoa, sabe? Porque você não quer decepcionar ela. Então, é um placebo do bem, sabe? Quando você é uma pessoa que acaba caindo muito nessa fraqueza de espírito, às vezes, que é aquela coisa que o Zanini falou, você tem que achar placebos do bem, até que um dia tu consiga perpetuar, né, essas práticas sem necessariamente tratar como um placebo. Ou perguntar pras pessoas, cara. Pergunta, conversa. O que eu vejo é que tem muita gente que nem o Zanini, ele mencionou, né, que as pessoas, elas às vezes elas não têm, quer dizer, que elas têm uma noção do que é certo e errado. Eu vou questionar isso um pouco, até porque eu não era assim, foi algo até que você mencionou, Ian, e eu vejo muita gente hoje em dia que, por exemplo, quer jogar 6 horas e desenhar 8. E sei lá, virar um jogador competidor de Overwatch, eu acho que o Overwatch não é mais, é o novo jogo lá da Riot. Não, Valorant. Overwatch já morreu tem tempo. Overwatch já morreu. Vou lançar até o 2 Dead Game. Tem umas 5 pessoas que jogam aí, por isso, cara. Então, sim, eu conheço o cara que joga. Aí o Valorant, eu quero ser um profissional no Valorant e ainda quero desenhar muito bem, né? Eu vejo de perto várias pessoas que tentam equilibrar os dois, assim, lado a lado. Eu quero jogar e eu quero desenhar. E ficar alternando. Não, mas, tipo, você querer ter 2 profissões é meio não realista, né? Concordo. Não é? Eu não sei, eu não conheço ninguém que queira ser profissional em desenho e em jogo ao mesmo tempo. Isso é algo que eu, sei lá, eu nunca vi, pelo menos. Eu vejo bastante, porque o que acontece? Só para complementar o ponto, é porque, voltando ao negócio da hierarquia, geralmente a gente desenvolve um certo carinho pelos jogos, exatamente como vocês todos falaram, né? Eu aprendi inglês com isso, eu conheci amigos por causa disso, eu desenvolvi a minha maneira de falar, minha lábia, por causa disso também, que seria o meu caso, e aí eu não quero me desgrudar daquilo, né? E acaba que no momento que eu evoluí tudo isso, foi dedicando 6 horas do meu dia para aquilo. Então a pessoa acaba tendo aquilo como uma prioridade, mas ao mesmo tempo ela sabe que ela não pode viver daquilo. E aí ela entra nessa confusão mental. É bastante pessoas até. Eu conheço de perto muitas pessoas que são assim, que têm esse pensamento de achar que vai conseguir equilibrar os dois. É que você tá partindo do princípio de que a pessoa quer gastar a mesma quantidade de tempo nos dois, né? Que não é o caso. Se você quer ser profissional em jogos, tipo, ok, se você acha que você tem o que é preciso pra isso, vai fundo, sabe? Só que não espera que você vai ser um profissional em desenho também ao mesmo tempo. Isso não faz muito sentido, né? É que nem eu desenhar e querer ser, sei lá, um tenista profissional também, sabe? Vai ter uma exigência de carga horária muito alta também pra eu conseguir um nível competitivo nos dois. Não é algo viável, né? Você tem que escolher um ou outro, eu acho. E se você tem a ciência de que você tá jogando jogos só por hobby, então naturalmente você tem que equilibrar isso, né? E, tipo, identificar que sua cota diária de jogo tem que ser bem menor do que a sua cota diária de desenho ou do seu trabalho, assim, no geral, né? A menos, obviamente, sei lá, tenha estudado um fim de semana de folga, ok, sabe? Mas, tipo, falando mais a questão do dia a dia mesmo, né? Na sua rotina. Várias vezes o que a gente esquece é que, querendo ou não, a gente está competindo com pessoas que estão dedicando a maior parte do tempo do dia dela fazendo aquilo, né? Então aí se você está dividindo o seu dia em dois, né, em 2 profissões diferentes, geralmente tem alguma pessoa que só está dividindo em uma profissão. Ela vai ter pelo menos uma carga horária maior do que você. Então eu só queria complementar esse ponto. Eu acho que talvez se a gente for para pessoas que pensem dos profissões de jogo como profissões, que a gente está trazendo um exemplo muito específico, e eu acho que eu diria que é o 0,000 muito zeros do 1%, porque já praticamente pessoas que têm esforço suficiente para virar jogador profissional já são muito zeros. Quando você coloca com desenho ainda, você bota mais zeros ainda nessa porcentagem. Mas eu acho que
a gente pode trazer para um âmbito que seja um pouco mais próximo, assim. Por exemplo, pode ser simplesmente você querer ficar bom naquilo que você está fazendo. Você não só tipo, para alguns jogos eu me contento e tipo, não importa, eu só quero passar um tempo com a galera e é isso aí, saca? Ri um pouco, joguei ali, acabou. Mas outros eu tenho vontade de ser bom, de saber o que eu tô fazendo, ter uma dedicação. Mas ao mesmo tempo é você saber que só tem como você se dedicar e ir até certo ponto, sabe? Teve uma parada que foi razoavelmente recente que aconteceu comigo, que chegou nesse ponto, assim, que eu tava aprendendo a jogar Garou, Mark of the Wolves. É um fighting game que eu joguei um pouco e eu descobri que ele é sensacional mesmo. E tinha uma personagem, a personagem que eu tava jogando, né, depois eu descobri que ela é tipo top tier, assim. Então pra ela ser top tier, você tem que fazer, tipo, ela tem um infinito em corner no bloco, assim, sabe, que é muito difícil de fazer. Você precisa de muito input. E aí vamos tentar experimentar. Eu comecei a tentar e não estava indo direito, né? E aí eu procurei na internet como é que eu aprendi a fazer, como é que faz aquilo, né? Pô, não é possível que seja só esses inputs, é muito difícil de fazer. E aí eu li um cara que fez um blog post, assim, tipo de, sei lá, foram 10 ou 20 dias seguidos que ele passou estudando, que ele dissecou tudo que ele fez, tipo, passo a passo para conseguir criar memória muscular, para conseguir fazer aquilo. Então, o cara passou, tipo, 20 dias ou um mês até, seguidos, praticando aqueles inputs de uma maneira, tipo, extremamente metódica, quase como a gente separa fundamento de arte para estudar aos poucos, para descobrir como é que faz aquilo. Eu parei e falei, não vale a pena, sabe? Não vale a pena eu dedicar, sabe, sei lá, quantas horas do meu dia durante um mês para aprender a fazer aquilo. Não vale, sabe? E aí eu falei, não, tudo bem, eu me contento em saber jogar um pouco com o personagem, sabe? Isso já me motivava a fazer mais, me motivava a seguir e aprender. E, tipo, eu posso dizer que eu não sou bom no jogo, mas eu sei fazer algumas coisas. E até o que eu sabia no jogo, não jogo há muito tempo já, me deixa feliz sabendo o que eu sei, sabe? Mas voltando um pouco... Onde você acha que vem essa necessidade de você, tipo, querer dissecar completamente o combo de alguém? Cara... Né? Porque geralmente sinto isso, por exemplo, para um jogo de luta. Eu até sei quem é a Janet, né? Isso, é B-Janet, exatamente. E eu fico com muita vontade de secar e de passar horas fritando a minha cabeça, como eu geralmente fritaria num desenho, mas eu não consigo fazer essa mesma coisa pro desenho. Consegue ter alguma ideia do porquê? Eu só consigo dar a minha experiência. Eu acredito, tipo, do que eu descobri, coisa que eu descobri sobre mim há pouco tempo, que eu gosto muito. Acho que não tem coisa que eu goste mais do que aprender algo novo. Aprender, a motivação de perceber que eu tô aprendendo algo novo, que eu tô melhorando aos poucos, mesmo que seja um pouquinho, em alguma coisa nova, para mim, não só uma dopamina muito forte, mas é algo que me motiva muito, sabe? Então, no meu caso, eu acho que eu consigo trazer isso para desenho no mesmo aspecto, sabe? Do mesmo jeito que quando eu peguei para começar a aprender baixo, foi muito a tocar baixo, foi muito assim, porque eu tô aprendendo uma coisa nova, então eu tô lá e tô vendo que tá dando certo, tô vendo que tá adiantando, eu quero fazer mais e mais e mais e mais. Jogo de luta é a mesma coisa, sabe? Eu tô vendo que tá adiantando, tô vendo que eu tô ficando melhor, tô vendo que tá caminhando, pô, quero fazer mais, mais e mais, sabe? E qualquer coisa, pra mim é assim, sabe? Eu acho que a alegria e a motivação que eu sinto de estar aprendendo algo, vendo que eu tô melhorando, eu acho que não tem nada igual, assim, pra mim. É algo que me motiva demais, sabe? E nesse aspecto, eu consigo... As duas coisas existem, tanto no jogo quanto no desenho, sabe? Então, quando eu tô fazendo uma parada, eu vejo que eu melhorei um pouco, que eu tô tendo mais facilidade, principalmente em questão de desenho, é que eu tô percebendo que eu tô conseguindo tomar decisão em cima daquilo que eu tô fazendo, que pra mim é a maior indicação que você tá aprendendo,
quando você começa a tomar decisão, mesmo em cima daquele assunto, me dá, vira uma chave na minha cabeça que fala, porra, tá dando certo, vamos fazer mais. E aí eu faço mais. E aí, na maior parte das vezes, dá certo de novo. E aí, vamos fazer mais, saca? E aí segue num loop, assim, pra mim, pelo menos pra mim. Então, eu não sei, acho que tem um pouco daquilo que o Ian falou, né, que talvez pra mim seja um pouco mais fácil de eu enxergar essas coisas por alguma criação ou por ser, tipo, sei lá, simplesmente uma coisa natural minha, que é vontade de aprender e de me aprimorar sempre, nesse caso, né, de ter uma parada que me atinge de uma maneira muito forte, que até me faz, às vezes, ter um pouco de dificuldade de me colocar nos pés, né, de ter empatia com as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade nesse assunto. E para mim, em alguns casos, se tornou algo muito simples, sabe? Simples, entre aspas, né? Não que eu sou o Gandhi do aprendizado, não é isso. Mas é algo que eu talvez tenha um pouco mais de facilidade realmente, mas eu ainda assim eu acredito que tudo é um exercício, sabe? Tudo é realmente um exercício. E eu acho que para algumas pessoas você vai precisar começar o exercício realmente tomando algumas medidas mais drásticas, porque você já está muito fundo no rabbit hole, sabe? Mas eu acho que, ou talvez você demore mais para conseguir tornar isso um hábito saudável. Mas eu acredito que também é uma parada que você vai exercitando a prática, o dar leveza nas coisas, sabe? Eu acho que uma das coisas que me fez não passar mais tantas horas assim também jogando e conseguir, tipo, jogar com um pouco mais de tranquilidade e não colocar, tipo, e não colocar tanto peso, não colocar tão para baixo por estar fazendo algo assim, foi exatamente passar a televisa no próprio jogar, sabe? Ver que exatamente que eu não preciso saber fazer o infinito da Janet, eu não preciso ter a mira do Shroud no Valorant, não preciso de nada disso, sabe? Eu preciso, tem um ponto que eu quero chegar, sabe? Mas eu não preciso ir muito mais além daquilo. E não importa no final das contas, sabe? Não importa muito. Eu vou jogar, eu vou perder, eu vou ganhar e acabou ali. Aquilo não vai mais pra lugar nenhum, sabe? Praticamente tipo, sei lá, são números na tela, sabe? Que dizem talvez que às vezes medem o quão bom ou quão ruim eu sou, mas muitas vezes nem isso direito vai. Sabe? A partir do momento que eu comecei a criar isso, enxergar as coisas desse jeito, né, com bastante tempo de autoanálise mesmo, de perceber que muitas dessas coisas não valem tanto a pena, que eu comecei, que aí eu começo já até a ficar menos tempo, sabe? Porque não dá mais aquela gana toda de jogar por 6 horas, de jogar por 8 horas seguidas, saca? Sei lá. Então eu acho que pra mim isso vai muito assim, sabe? Leveza e ver que não importa muito, sabe? Então vamos até sugerir algumas coisas aqui, porque, por exemplo, eu talvez esteja errado, mas eu conhecendo você, eu consigo ver que você é uma pessoa boa por exemplo, você sabe cozinhar foda, você sabe conversar foda, você desenha bem e tal. Então você não sente, talvez agora, hoje, no momento, a necessidade de se representar pelo jogo. Eu acho que todo mundo aqui não sente isso, né? Todo mundo tem uma alternativa. O Ian, ele é o pica das galáxias, aí Massarani super inteligente, sabe de livros. Ele também é uma pessoa culta, né? O Rose, ele também tem esse repertório. Todo mundo aqui tem uma área alternativa, mas muitas vezes o que eu acho que acontece, vamos direcionar mais para pessoas mais jovens, né? 16, 17 anos, por aí, 18. A pessoa, ela tá no meio de um grupo e o que ela é? Ela não é a pessoa que tira a melhor nota, ela não é a pessoa
que desenha muito bem, às vezes ela começou naquela época, ela só sabe jogar muito bem. Então, ela acaba querendo se representar por aquilo. Vocês, nessa época, quando tinham 16, 17, 18 anos, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, vocês se viam nessa situação? Ser o jogador do rolê? Sim, absolutamente. Acho. Era basicamente tudo que eu fazia. E vocês percebiam que era algo que vocês queriam continuar fazendo só porque vocês eram a galera do jogo? Com certeza. Mas, tipo, eu acho que pelo menos na minha época, assim, né? Que eu tenho 27 anos agora. Tipo, ainda não tinha essa cultura de streaming. Acho que o Twitch só foi, sei lá, pegar lá pra 2010, vamos supor. Mas enfim, tipo, quando eu tava lá nos meus 18 anos e tal, que eu tava meio começando a decidir o que eu queria fazer pro resto da vida, né? Não existia muito esse caminho que parece ser palpável de jogar profissionalmente, tanto como streamer, como profissional, né? Que agora você vê, tipo, as pessoas que estão ganhando torneios Fortnite estão recebendo, sei lá, 3 milhões de dólares, sabe, em prêmio. Então, não é mais uma brincadeira, sabe? Por mais que tem gente que queira desmerecer um pouco, tipo, é meio que um esporte como qualquer outro, só não é físico, estritamente físico, né? Mas não deixa de ser algo que, tipo, atrai milhares de espectadores, mas tem uma audiência muito grande, né? Então, ainda que não seja algo completamente plausível de você se propor a fazer isso profissionalmente, sabe? Porque as chances ainda são baixas, eu acho. Tipo, eu sinto que se eu tivesse os meus 18 anos ainda, e isso fosse uma coisa, eu estaria bem mais inclinado a me esforçar pra ir pra esse caminho, sabe? Acho que é uma opinião meio controversa, eu diria. Mas Por que controverso? porque a gente preza muito a questão do desenho, né? De ser virtuoso no desenho e se dedicar muito no desenho. Mas, tipo, eu acho que no contexto que eu vivia, principalmente, assim, o desenho, como eu falei antes, foi mais um meio de eu trabalhar com jogos, né? Então, se tivesse um jeito na época, assim, pelo menos, meus 18 anos, eu não sei agora, né, também, porque é outro contexto, mas se tivesse essa disponibilidade, sabe, de ter como virar streamer ou, sei lá, profissional, eu teria pelo menos arriscado um pouco, tentado seguir por esse lado, que eu teria uma oportunidade de trabalhar diretamente com jogos, eu acho. Que também tem essa coisa, né? Depende de quanta ambição você tem em ambos os caminhos. Isso tem que ser realista também, né? Você tem mais ambição em trabalhar com o jogo. Você quer, tipo, estar naquela frontline, assim, quando o jogo já tá pronto, né? E, tipo, eu também tinha essa vontade de ser streamer, de ser youtuber, cara. Tinha muita vontade de, sei lá, postar vídeo semanalmente, assim. Só que a ambição de fazer arte para jogo era maior, sabe? Então, nunca foi um questionamento, assim. Então tem meio que esse lado também, né? Porque o desenho ele é só uma forma de comunicação que tu expressa ideia ou tu comunica a ideia de outra pessoa, né? Então a sua ambição tem que parar aí e ela tem que ser um pouco grande também nesse ponto pra tu fazer o negócio todo dia feliz ali. É uma coisa que eu até vejo, assim, que às vezes a pessoa ela tenta se aproximar através do jogo, né? Então, tipo, Ian, vou falar contigo, assim, pela primeira vez. Assim, seu nível de arte tá muito maior do que o meu. Então, mas você começou a jogar Dota agora. Joga Dota já 5.000 horinhas ali. Ian, vamos jogar uma partidinha? Então acaba sendo uma maneira de eu achar que eu tô perto de você, né? Então, eu vejo que tem muitos alunos que eles acabam tentando se aproximar dessa forma. Você sente isso também? Porque eu acho que é ruim e bom, cara, isso aí. O bom é que dá essa humanizada e lembra que as pessoas estão ali pra cara, comunicar e estabelecer laços, né, de alguma maneira. E ter algo a oferecer também, né? Seria maneiro a gente jogar Dota agora, que você teria muito a oferecer, né? E aí seria uma coisa muito assim... isso ia me instigar a querer oferecer algo de volta e aí so on. Só que também tem uma coisa que, cara, você vê alguém que é muito foda fazendo alguma coisa que, sei lá, você pegou no flagra ali o artista foda do Brasil jogando 10 horas de Dota seguida no dia. Isso humaniza também do jeito negativo, né? Que, cara, pra tu converter isso aí em uma doom phrase, sabe? Uma frase de efeito que vai te levar a ficar perdidinho, tipo 1 segundo, né? Falar, mas o Mike joga muito também, meu amigo. Mas também tem aquela questão, né? Que, tipo,
as pessoas são bem influentes, assim, no meio, não são o tipo de pessoa que vão passar 10 horas por dia jogando. Ainda mais de maneira consistente, sabe? Vai ser no máximo uma vez a cada lua cheia, sabe? E se vão, não vão deixar ninguém perceber. Com certeza o nego tira. Mas eu acho bem válido, assim, usar jogos ou qualquer. Tipo, sei lá, se falar de música com alguém, sabe? É um jeito muito mais honesto de você criar um vínculo do que você só falar estritamente sobre o que você faz da vida, sabe? Seu trabalho, no caso, desenho. Tem um lado também que jogo é uma imensa ferramenta social, né? Tipo, eu conheci o Ian por jogo, conheci muita gente por jogo, você pode... É uma coisa trending, assim como pode ser filme e tal, que às vezes é legal você saber pra trazer num papo alguma coisa sobre o jogo. Cara, a sensação que eu tenho é que é muito fácil de espiralar o jogo, no fim das contas. A gente é muito suscetível, cara, a ficar perdidinho com o jogo. Eu acho que começar uma interação social no jogo muito foda. Você, às vezes, jogar pra melhorar uns laços, assim. Até porque, cara, jogando com a pessoa, você conhece ela de verdade, né? Se ela tiver o ego no jogo, ela vai ser tóxica no jogo. Vai ser ampliado no jogo. Deleta na hora. Você não vai ter mais vontade de falar com ela. Você sabe o que vai acontecer quando entrar o ego em jogo, né? Mas também é uma ferramenta de conhecimento, né? Você vai conhecer com quem você tá lidando, às vezes. Mas eu acho que não... Cara, é difícil, assim. Pelo menos pra mim, parece que é meio arriscado, às vezes. Vocês já ouviram a expressão crabs in a bucket? Não. Tá, imagina um balde cheio de caranguejinho tentando fugir, né? Geralmente, quando você tá preso com muita gente ao seu redor em algum problema, você tá num certo estado de conforto, mesmo que seja um conforto acompanhado de situações ruins, né, um sentimento ruim. Cara, se ninguém tá movendo, ninguém estabelece aquela comparação, né? Te mostrar que se você se mover um pouco, se você se sacrificar um pouco, você consegue sair daquele estado, né? Pra algo um pouco melhor. Eu acho que quando todo mundo tem esse background com o jogo, cara, é muito difícil ter uma conclusão relevante de verdade no fim das contas, sabe? Quando você estabelece um diálogo ali. Que é quase sempre a vontade é de ser um crab in a bucket. Né? É muito difícil você ser o crab que vai querer sair do bucket. E quando um sai, o outro se incomoda, né? Quando alguém não está jogando, às vezes a gente tem vontade de tipo, perguntar pra pessoa pô, mas se você não tá jogando porque jogar é bom, cara, jogar é importante, jogar... Eu acho que esse é o bom de estar num bucket, porque às vezes se você tá jogando demais, o outro reclama também. Acho que o bom foi esse. E tipo, na minha cabeça, se a gente se preocupa em não deixar aquilo alguma coisa tóxica, as chances daquilo virarem alguma coisa tóxica já diminuem muito. Porque a gente vai estar ativamente querendo deixar aquilo só saudável. Mas você não acha que, tipo, no fim das contas ainda é um balde? Por ser um balde... Às vezes, cara, a gente tem amigos, tipo, sei lá, teve vários dias que eu fiquei niilista, assim, eu fiquei jogando sem parar, muito tempo. Chega alguém na cal, a pessoa vai falar pra eu parar de jogar? Não, ela vai falar, entra aí. Cara, não deixa de ser crabs in a bucket. Depende da pessoa também, né? O Krieger nunca te incentiva a continuar jogando, por exemplo. Exatamente, é aí que é o meu ponto também. Cara, é muito importante. Cara, você tem que compreender que teu amigo é tão intrigado, né? É tão viciado em joguinho quanto você, e tenta estabelecer um diálogo relevante sobre jogar ou não com uma pessoa que não é parecido com esse seu amigo, sabe? É uma questão de ambiente, é uma questão de você tentar prever um outcome, assim, de um diálogo, que isso ajuda muito, cara. Tipo, se a gente tivesse uma mesma conversa dessa, por exemplo, com o Krieger, ele ia dar uma resposta muito diferente, ele ia levar pra um lado mais, tá, cara, jogar não é bom, sabe? Jogar muito não é bom. Enquanto se eu conversasse com o Rose, eu sei que o Rose ia falar que é bom, cara. Que é importante. E eu diria que é importante também. Acho que no final das contas não existe também, né? Não existe extremo, é cinza. O que é muito? Nada é preto no branco, né? Nada é preto no branco. Não existe Tudo é bom existe ou é ruim, a depende. parcimônia, o exemplo, a questão de cada um, né? Eu acho que isso aqui é o legal da gente ter aqui nós 5, né? Aqui conversando, porque você tem pontos de vista bem diferentes, eu acho. A minha experiências bem diferentes também. Eu sinto que, tipo, é ruim, por exemplo, eu vou jogar um jogo competitivo e começo a ficar estressado porque gente joga de qualquer jeito e, sei lá, ou alguém tá falando muito no meu ouvido, eu vejo claramente algo negativo. Ok. Ter assign naquilo, vou tentar
me propor ficar menos em situações daquela. Mas às vezes eu tenho aquele joguinho que, sei lá, o Dotinha no final do dia, que ele te dá risada maneira e aquilo é legal, tipo, não traz tanto problema, assim. Eu diria que é uma questão de... Pra mim, como eu vejo, se eu não tô deixando de fazer outras coisas pra fazer aquilo, tá ok. Se eu consigo ter outras prioridades, tá ok. Isso que o Ian ele mencionou, eu acho bem maneiro. Isso eu acho que dá pra resumir como você ter pessoas que são contra e a favor do que você faz. Eu sempre questionei esse de você incentivar uma pessoa a fazer assim algo que ela quer. Eu acho que é muito válido você ser uma força negativa também, né? Eu acho que força negativa pode ser uma maneira estranha de falar, provavelmente tem uma palavra melhor que isso, mas se a pessoa que questiona, né? Então, por exemplo, eu sei que se chegar uma pessoa para mim e falar, olha, você quer mesmo fazer arte? Isso daí não dá futuro, né? Eu vou ter certeza que eu vou falar, não, isso daqui eu tenho confiança que esse é o caminho correto para mim. E muitas vezes, quando tem só pessoas que te incentivam a fazer aquilo, você não desenvolve essa confiança necessária, essa barreira necessária para você falar, não, eu estou fazendo isso porque eu realmente quero, independente de ter pessoas que são a favor e ter pessoas que são contra isso. Então, basicamente o que eu estou falando é você se envolver de pessoas que nem o Ian falou, o Krieger, que vai falar, cara, não joga. Eu sei que eu tô resumindo. E também, tipo, o Zanini fala, não, joga, mas controla. Né? E você ter esses dois tipos de pessoas ao seu lado, eu acho muito interessante para você mesmo criar uma autoanálise. Você começar a se enxergar melhor para você saber se, não, eu vou jogar porque eu realmente quero, ou então para você perceber que talvez isso não seja muito bom. Então, acaba sendo você se misturar. Né? Tem uma dica que o próprio o Pedro Dutra fala bastante, que você num grupo, idealmente você quer ter pessoas que estão, entre aspas, acima de você, pessoas que estão, entre aspas, abaixo de você e pessoas que estão caminhando o mesmo caminho que você. Exatamente para você ter múltiplas referências. Eu acho que essa é a mesma coisa que a gente pode aplicar para qualquer coisa que a gente faz. Então, tem uma pessoa que critica, falando para você que arte não dá futuro, eu acho importante. Tem uma pessoa do seu lado ali falando que arte dá futuro, é importante. E tem uma pessoa que fica, pô, não sei o que eu vou fazer na minha vida, também é equivalentemente importante. Mas, não sei, cara. Tipo, você acha que ter uma pessoa que fala que arte não dá futuro perto de você é relevante? Eu, sinceramente, acho que não é nada produtivo. A pessoa só não tem nada a acrescentar, né? É só uma visão tóxica e ignorante, sabe? Você, tipo, é só burrice, sabe? Você falar que arte não dá futuro. Você não é extremo, mas, tipo, é realmente o que eu acredito. Mas, tipo, eu não sei se manter pessoa desse tipo por perto é bom, at all. Talvez seja porque você tem uma massa de ego, né? Você vê, caraca, tem pessoas que estão realmente perdidas. Mas aí, tipo, é algo que você vê por fora, né? Você não precisa estar em contato direto com esse tipo de coisa. Eu acho que esse foi mais um exemplo, né? De polos contrários que ele deu, não é necessariamente. Sabe, eu nunca teria um cara que fala que tá errado com. Com certeza, você não ter uma pessoa. Você ter uma pessoa assim do seu lado ao tempo todo é chato, mas eu acho que isso pode ser, pelo menos pro meu tipo de personalidade, uma barreira interessante de você ultrapassar, porque, pelo menos para mim, demonstrou algumas vezes que era realmente isso que eu queria, né? Que eu não estava fazendo aquilo simplesmente porque todo mundo estava falando que estava dando certo. Eu estava fazendo aquilo porque eu realmente queria, independente dos obstáculos que eu enfrentaria. Eu não sei, eu acho que você pode... de certa forma, é um pouco válido você tratar isso como um fator motivacional pra você seguir em frente e provar que você tá certo, sabe? Eu não acho que é uma mentalidade muito saudável. Você só fazer algo pra você provar alguém ao contrário, sabe? Que você pode fazer aquilo. Eu não sou muito fã desse tipo de mentalidade.
Eu acho que é meio tóxico e... Tipo, é bom essa coisa partir de você mesmo, sabe? Não de um obstáculo, de uma outra pessoa duvidar de você, sabe? Mas enfim, eu acho ok, assim, se funciona pra você, tudo bem. Você querer provar uma pessoa ao contrário, sabe? Que você consegue de fato fazer aquilo. Só que, ao mesmo tempo, não é uma pessoa que você precisa manter no seu círculo de amizade, sabe? Só não é produtivo em nenhum nível. Você não tem nada a ganhar com isso. Não, eu consigo imaginar com certeza, até em alguns assuntos, que isso seria completamente errado. Sei lá, você tem uma namorada e tem uma pessoa que tá criticando o tempo todo. Seria algo terrível. Teve um ponto que o Zanini ele mencionou, até sobre jogos, que eu nunca tinha pensado sobre, que é essa maneira de você conseguir ver que você aprende as coisas. E certamente um padrão, e agora sim eu concordo com o Zanini sobre o jogo ter esse benefício, é que as pessoas que eu via ao meu redor que não jogavam, elas pensavam em absoluto. Pensavam que ou você nasce com um dom ou você não nasce. E quando você vai no jogo, que nem o próprio Zanini falou, você joga meia hora, você aprende pra cacete, você tem aquele progresso imediato, e você se sente capaz de fazer outras coisas. Eu acho que certamente isso é um benefício gigante. E eu até queria puxar mais pro assunto do jogo, que outros tipos de benefício que a gente poderia enxergar um pouco sobre, no quesito assim, do jogo relacionado à arte. Então eu vou começar como um exemplo para ver se vocês já tiveram alguma coisa familiar, né? Não sabia muito bem, algumas vezes, o que desenhar, né? Era sempre, sei lá, o dude do cajado, ou então era o dude da espada e escudo. E eu comecei a jogar alguns jogos MMO, inclusive era Terra, ou então o próprio World of Warcraft, que é bem famoso. E aí, só de eu jogar, e eu jogava bem pouco, né? Eu já estava desvinculado do vício nessa época. Eu jogava meia hora, e nessa meia hora eu conseguia trazer todo aquele mundo, toda aquela lore do jogo pro meu desenho. Porque aí sim, aí era um elfo de sangue, que era Warlock, com um aspecto demônico. E aí veio toda aquela especificidade, incrementou bastante, né? E até desbloqueou bastante o art block que eu tinha nessa época, de ficar repetindo sempre o mesmo personagem. Vocês já tiveram algo parecido? Eu acho que, tipo, quem consome algum tipo de conteúdo externo não vai ter muito esse problema, eu acho. Acho que quem literalmente só se força a só desenhar não vai ter muito que comunicar pro resto do mundo, sabe? Vai ficar algo meio blend, meio sem graça. Tudo ele acaba caindo pra tua biblioteca visual, né? E quanto maior a biblioteca visual que você tem à sua disposição, maior é a tua gama de coisas que você pode usar para criar, né? Maior é a sua gama de memórias que você tem, né? Literalmente, que são biblioteca. Você pode acessar, que você pode buscar ali para tornar aquilo que você cria mais único, não só mais único, mas diferente daquilo que você já costumava fazer quando você quando você só via um tipo de conteúdo, quando você limitava a um estilo de jogo, esse tipo de coisa, sabe? Então tudo meio que vai adicionando, né, na tua biblioteca, e você vai trazendo e vai construindo coisas mais diferentes, e eu acho que isso é uma progressão natural das coisas, sabe? E eu acho que isso é um ponto muito positivo, sim, porque você tem outras aberturas, saca? Você tem, às vezes, até outros estilos de arte mesmo. Às vezes a gente não precisa nem falar de biblioteca visual no sentido de diferentes objetos a serem desenhados. Podem ser diferentes estilos mesmo, saca? Sei lá, por eu jogar Magic muito quando eu era mais novo, eu estudava muito arte de Magic, assim. E chegando aqui, conhecendo até pessoas que jogavam outras coisas, pessoas que estudavam outras coisas também, eu fui caminhando para outros estilos que eu não explorava tanto, me deixando explorar esses novos caminhos e construindo uma coisa, algo novo, algo diferente daquilo que eu fazia antes, e descobrindo até outros gostos, assim, sabe? Descobrindo que eu gosto atualmente, eu já
curto muito mais trabalhar com uma parada mais estilizada, tenho buscado fazer umas coisas mais... Eu tenho estudado bastante splash art, né? Eu tenho feito algumas coisas um pouco mais puxadas para um lado de anime e mangá, um pouco, porque é algo que nesse momento tem me interessado bastante, muitas coisas que eu tenho jogado e visto que me influenciam diretamente nesse sentido. Então, eu acho que tudo é um meio de abertura para novos caminhos a você explorar. E mesmo que você tente explorar um caminho que não dá certo, que você descobre que você não curte muito, ainda é uma coisa positiva, porque é um caminho a menos que você pode ir, que você vai querer ir, então te ajuda a entender melhor a você mesmo. Eu consegui para fazer um tipo de arte que eu só descobri que eu não gosto, que eu acho muito chato de fazer, saca? É bom também para eu só ver que não é aquilo que eu quero, sabe? Também gera um autoconhecimento maior. Saca? Então, acho que nesse sentido é sempre positivo, sabe? Desde que, óbvio, como tudo, com parcimônia, né? Que a gente fala, mas eu acho que sim, cara. Eu acho que esse é um ponto muito, muito bom, como não só jogo, mas acho que como qualquer outra mídia, né? Como qualquer outra criação. Nos próprios livros, até que a gente já conversou bastante sobre, né, que ele pode até gerar uma certa curiosidade para você criar um personagem que você não tem uma visão dele. Ou até criar um livro. Sim, até criar um livro. Com certeza. Eu acho que a grandiosidade dos jogos, cara, dá uma energizada, assim, na hora de você criar, sabe? Tu vê uma obra concluída pelo esforço de tantos artistas, tipo... jogo da From Software, né? Dark Souls, assim, Monster Hunter. Qualquer joguinho que tenha tido esse input de arte grande, com música, sabe? Com arte técnica também, né? Que é toda a programação e tal. Cara, é muito, muito lindo, muito grandioso. Então o jogo dá esse good vibes, assim, né? Na hora de você se inspirar também. Com certeza, é uma coisa muito boa. E você trabalhar com arte dá essa oportunidade também de você dar de volta à comunidade, né? Tipo, todos nós passamos por isso de ter vários jogos que marcaram a gente, sabe? Ou será série de TV, animação, filmes, qualquer tipo de mídia, né, de entretenimento. E quando a gente trabalha com arte, a gente percebe, né, que realmente aquilo foi feito por outras pessoas, que são que nem a gente. E a gente tem como fazer a mesma coisa, basicamente, né? Então, eu lembro que isso foi um melão muito forte pra mim. Que quando eu senti uma parada parecida que o Ian mencionou sobre, cara, arte. O jogo tá destruindo a minha vida. Sendo que eu comecei a desenhar porque eu queria fazer jogos. E aí, jogos estão destruindo minha vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar alguma coisa pra destruir a vida dos outros? É claro que era algo que né, a gente tá conversando aqui. Não é assim, né? Qualquer coisa que a gente cria, a gente pode utilizar tanto de uma maneira produtiva ou não, mas, foi uma barreira foda. Mas é só para tornar um pouquinho mais palpável isso, eu acho que é muito parecido com quando você negligencia outras áreas da sua vida para você fazer algo que você acha que vamos dizer assim, é algo bom, né? Então, tem gente que faz isso até com limpeza. Eu deveria estar fazendo tal coisa. Não, quer saber? Eu vou fazer uma faxina. Então, eu deveria estar fazendo tal coisa. Não, quer saber? Eu vou focar aqui no desenho, porque o desenho vai dar certo. E aí a gente acaba negligenciando, o que você falou. Áreas de lazer, áreas de relacionamentos, tanto de amizade quanto de um relacionamento amoroso. E eu concordo que isso pode ser com você desenhando demais, ou então jogando demais, ou então fazendo qualquer coisa demais. E é muito interessante fazer essa experiência que você tira essas coisas que você está habitualmente não, né? Está habituado a fazer e você vê o que sobra, né? Tem umas pesquisas muito interessantes que apontam que muitas das vezes a gente não tem um vício sobre algo, mas a gente tem um bloqueio sobre os pensamentos que vai surgir se a gente tirar aquilo. Então, se eu tiro o desenho da minha vida, se eu tiro o jogo da minha vida, o que é que vai passar na minha cabeça?
que é que eu talvez esteja evitando que pode ser relevante, para onde eu não estou olhando. Eu acho muito válido isso. E tem até uma alternativa, assim, que eu queria apontar, que tem muita gente, muitos profissionais que eu conheço, que ao invés deles falarem, olha, eu vou jogar 1 hora, eu vou jogar 2 horas, ou então eu vou jogar só depois das 6, eles fazem o inverso. Eles falam, eu vou trabalhar só até as 6. Aparentemente isso, para a cabeça deles, eu não sei porquê, faz muito mais sentido, né? Então, eu tenho até 6 horas para trabalhar. Depois das 6, eu vou ter que fazer outra coisa. Eu acho que isso seria até uma recomendação mais próxima do que o Zanini falaria. E também só mais um ponto, só para a galera não confundir, que pelo que as pesquisas também indicam, hábito ele não muda, né? A gente, quer dizer, falei errado. Hábito, você não apaga ele. Você só consegue mudar ele. Então, assim, se você está hoje jogando, você pode ser o exemplo do Zanini, que estuda 10 horas todo dia. Ou então um exemplo mais próximo comigo, que joga 10 horas todo dia. E você fala, não, hoje acabou. Eu vou tirar o jogo e vou substituir tudo isso por estudo. Ou então vou tirar o estudo e substituir tudo isso por jogo e bebida. Não vai funcionar muito bem. Na maioria das vezes isso não funciona. Você idealmente quer trocar o seu hábito por alguma coisa mais light. Você joga demais, tenta identificar a motivação do porquê você joga. Para algumas pessoas, ela joga porque ela sente uma necessidade de um social. Então, pode ser talvez mais produtivo você converter esse seu hábito para um social de academia. Ou então um social que até muitas vezes é meio estranho de se fazer. Eu, particularmente, o que eu fazia era sair na rua e conversar com estranhos, com velhinhos, com velhinhas, com todo tipo de pessoa que eu via na rua. E eu percebia que isso supria da mesma forma o desenho, porque a mesma forma do jogo, porque era isso que eu buscava no jogo social. Mas tem outros tipos de pessoas que eles vão ser motivados pela competição. Nesse caso, talvez você achar um esporte, algum tipo de luta ou dança, coisas assim que você requer mais uma competição mesmo, pode ser mais produtivo. Então, tudo isso se resume a você ficar mais atento a o que está acontecendo contigo. E eu concordo muito com o Zanini nesse ponto, que uma das maneiras produtivas de você fazer isso, se você não tem um terapeuta, se você não tem alguém que pode apontar isso para você de perto, é você tirar as coisas que você faz demais no dia e ver o que sobra. Acho que é isso, né? Alguém tem alguma coisa para falar? Concordam? Concordo. Concordo também. Só parei de pensar um negócio agora, o Manel. É algo bem de trás da conversa, só que eu parei de pensar agora, só, tipo, você falou que você tinha... É meio off-topic também. Tipo, é só um questionamento aleatório. Você falou que você substituiu a questão de jogar por academia, né? Isso. Só que, tipo, não é diretamente proporcional. Você não gasta 10 horas na academia, porque nem tem como também. Mas, tipo, exatamente. Eu queria te perguntar, o que são essas outras, sei lá, vamos supor que você vai pra academia por 2 horas, você tem um treino bem longo, imagino. Quais são essas outras 8 horas que você gasta? O que é? O que substitui? Não, era terrível, porque o que eu fazia, como eu conseguia identificar com uma clareza grande que a motivação de jogar era social, então o que eu fazia? Eu ia pra academia, na época eu não tinha muitas obrigações, então eu malhava em 1 hora. Acabou ali. Mas eu levava comida, eu levava shake, eu levava barra de cereal, né? Eu fazia a minha marmita inteira lá. Cara, eu passava 4, 5 horas na academia. Ainda assim não era equivalente, e ainda assim eu chegava em casa e jogava, mas eu jogava 2 horas. E pra mim era o limite. Eu não precisava me cortar nem nada. Então eu conseguia perceber, nesse caso, que era uma relação total de querer conversar com pessoas, querer ver pessoas, querer fazer brincadeira, dá uma de ser noção. E durante muito tempo, eu acho que nos 2 primeiros anos de academia, eu fazia o máximo de atividades que eu conseguia fazer dentro da academia. Era a musculação. Aí chegava um amigo lá que eu conhecia, acompanhava ele no treino enquanto eu comia. Depois eu ia pra aula de boxe. Depois, tinha yoga, tinha que alongar. Era isso. Isso é bem interessante, porque, tipo, meio que a raiz do
entre aspas, problema era uma questão mais social do que outra coisa, né? Sim. Não sei, será que o problema era o jogo ou era uma carência social que você tinha? Sabe? É mais um questionamento. Sim, eu concordo. Foi o que eu falei. Eu acho que muitas das vezes o problema não é a coisa em si. A menos que seja crack, cocaína, coisa absurdamente. Cocaína tá tudo bem. Eu uso cocaína porque eu sinto falta de um namoradinho, uma namoradinha. Não é assim. Mas quando eu acho que a gente pode até vincular com bebida várias vezes. Mas eu acho que bebida, jogo, esse tipo de, entre aspas, vícios, eles estão mais relacionados com alguma negligência que a gente tem na vida. Tem um momento da conversa, uns 50 horas atrás, que a gente tava falando de que jogo não precisa ser a forma final de entretenimento. Não, com certeza não. Porque geralmente não é mesmo, cara. Se você explorasse um pouco, você ia achar coisa melhor, literalmente melhor. Tipo, recentemente eu comecei a dar um valor absurdo pra cerimônia de tomar café, por exemplo. Cara, eu nunca quero parar de tomar café pra ir jogar. Eu subo, eu pego um livro, eu sento, eu começo a ler, preparo o negócio. Cara, isso é tipo Prime, atividade de entretenimento do dia. E, sei lá, saio de lá, eu converso com as pessoas daqui, eu penso em ideias legais, sabe? Dá espaço pra eu raciocinar também. Em jogo, geralmente, não dá. E quando eu volto bem, assim, sem necessidade de fumar um charuto, o que seria jogar. Eu volto pronto pra trabalhar. Eu queria arrumar jeitos de ter mais dessas atividades no dia. Eu acho que no mundo ideal, onde, sei lá, tipo, nossos amigos, assim, todo mundo morasse próximo, né, ao invés de ser só pela internet. Ninguém jogar. E também não tivesse em quarentena, obviamente, mas, tipo, a gente teria muito mais atividades pra fazer outside, né, e ia suprir um pouco essa carência social que a gente tem como freelance, né, ilustrador ou concept artist. A gente tenta suprir isso com o social, só que os nossos amigos estão em outro estado, sabe? Então a nossa opção de ter uma atividade em conjunto, às vezes é, sei lá, só jogar, sabe? Pode ser jogar um CS, pode ser jogar um Gartic, um Stop na internet, sei lá, qualquer coisa. Mas, tipo, é uma atividade de fácil acesso, sabe, pra gente. Mesmo se o jogo fosse pessoalmente, pelo menos, né? Fosse no videogame. Tipo, Cidade Dorme e tal, né? Ou jogar Smash junto. né? Cara, isso é infinitamente mais saudável. Você não vai ficar 12 horas seguidas jogando a madrugada inteira. Você vai ter que ir embora. E vai ter o Bragato Você vai aí do outro canto que tá desenhando. Ah, não, aí você é proibido de entrar. É proibido de entrar na sala, pô. Fica do lado de fora. É a hora do chorume, mano. A consciência. Pode só desenhar o tempo todo, que é um porre. Galera, com um mega episódio. Muito maneiro o papo, deu 2 horas. Eu quero agradecer a todo mundo que veio. Quero agradecer também a você, Ian, que veio a última hora. Muito essencial a sua presença, tanto quanto a do Zanini, do Massarani. Obviamente, eu acho que todo mundo aqui que está escutando vai ficar meio maluco, porque o Rose, ele parece a voz do Ian, só que mais próximo. Eu sou o Ian mais perto. Cara, eu achei muito legal esse episódio, porque teve muita discordância. Nossa, isso dá muito food for thought, sabe? Cara, eu também tô advogado do diabo de última hora. A hora que eu é ruim, eu sinto que precisava ter isso. Mas eu gosto do jogo, no fundo. Então, é isso. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero convidar todo mundo que está escutando a se inscreverem no canal do YouTube. Dá um like lá. E também a gente tá no Spotify. Vocês podem seguir lá, bem? Temos outras plataformas, né, Rose? Vai ter no Deezer e no Spotify. E também, galera, lembrem que nossas aulas vão começar já. A minha vai começar agora, dia 2 de junho. Se inscrevam, obviamente, né, alunos, lá no site skilltreecursos.com e dê uma olhada nas próximas turmas que estão por vir. Do Ian, do Pedro Dutra, a do Kevin e a do Cassiano. Então, de acordo, nós temos desenvolvimento para jogos, temos ilustração para games, a minha, que é de anatomia analítica, e temos o de fundamento, ok? Também temos o concept de cenário. Um abração, galera. Falou! Valeu, gente. Obrigado aí.